Nessa aula, vamos falar um pouco a respeito de área de figuras geométricas, certo? Mais precisamente das figuras que são os quadriláteros, os círculos e os triângulos, ok? Então, o que nós vamos falar? Esse slide mostra a relação das fórmulas das figuras que nós tratamos. O triângulo, o quadrado, o trapézio, o retângulo e o losango, que são quadriláteros, e o círculo, né? Então vamos lá. O triângulo, ele possui como fórmula de área, que é esse azão aqui, a área igual a base vezes a altura sobre 2. Que está aqui, que a base é essa medida horizontal aqui e a altura é esse tracejado que é perpendicular ao lado da base, ok? Então vamos lá. Ao invés de eu ficar passando por essas formas, vamos entender exercícios que tratam disso, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos resolver exercício por exercício que tratam desses assuntos. Observe o triângulo abaixo e calcule a sua área. Bom, vamos lá. A área, o lado que ele dá aqui é 18 centímetros, mais esse lado AB que é 13 e esse lado BC que é 9. Perceba que tem uma altura aqui que parte do vértice B e chega no lado AC, certo? Essa altura é 8 centímetros. Então nós podemos usar essa altura 8 centímetros e esse lado 18. Por que esse lado? Porque a altura chega nesse lado aqui. Se tivesse uma altura que chegasse nesse lado aqui, usaria o 13 centímetros e a altura. Se tivesse uma altura que chegasse no lado de 9 centímetros, usaria a altura e o lado de 9 centímetros, ok? Então vamos lá. Como a gente faz para calcular a área desse triângulo? Então, já falei. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, certo? A base é 18 centímetros, a altura é 8 centímetros. Sua área, portanto, é 18 vezes 8 sobre 2, a área é 72 centímetros quadrados. 18 vezes 8 dá 144, que após dividir por 2, chegamos em 72 centímetros quadrados, ok? Legal. Então, exercício 2. Em um terreno quadrado, com lado igual a 7 metros, foi inserido um círculo branco de raio igual a 2 metros. Calcule a área vermelha da figura. Bom, resolução. A área do quadrado a gente calcula por L ao quadrado. Essa formulinha, L ao quadrado, está naquele primeiro slide ali de conteúdo. Então, qual que é o lado do quadrado? É 7. E a sua área, portanto, é 49, porque 7 vezes 7, 7 ao quadrado é 49 metros quadrados. A área do círculo é 3,14 vezes R ao quadrado. Então, o raio, quanto que é? 2 metros, certo? Então, se o raio é 2 metros e a área do círculo é 3,14 vezes raio ao quadrado, podemos primeiramente elevar ao quadrado o raio e multiplicar por 3,14, certo? Chegamos então em 12,56. Agora, como a gente faz para calcular a área vermelha? A área vermelha, como eu disse, é o resultado da subtração entre a área do quadrado e a área do círculo, certo? Então, a área vermelha é 49 menos 12,56, que é 36,44 metros quadrados. Ok? No exercício 3, temos que a diagonal maior de um losango mede 18 centímetros e a diagonal menor é 12 centímetros, 2/3 da diagonal maior. Qual é o valor da área do losango? Bom, a diagonal menor é 2/3 da diagonal maior, certo? Então, a gente escreve essa ideia aqui, ó, diagonal menor é 2/3 da diagonal maior, como Dzinho, que é diagonal menor, é igual a 2/3 vezes 18, que é da diagonal maior, certo? Agora, como a gente faz para calcular essa diagonal menor? Basta multiplicarmos 2/3 por 18. Se multiplicarmos 2/3 por 18, chegamos em 12 centímetros, multiplicando 2 por 18 e dividindo por 3. Agora, qual que é a área do losango? A área do losango, conforme consta naquele primeiro slide, que eu vou mostrar aqui para vocês, está aqui, ó, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, que dá a área do losango, né? Então, a diagonal maior é 18, a diagonal menor é 12, diagonal menor vezes diagonal maior dá, dividido por 2, dá 108 centímetros quadrados, certo? Então a área do losango aí é 108 centímetros quadrados. Agora, por fim, temos essa figura aqui.
Observe a figura fornecida abaixo e calcule a sua área, certo? O que nós enxergamos? Opa, nós enxergamos, já tem resolução, temos uma figura que possui um lado igual a 3 centímetros, esse lado aqui deitado igual a 4, um outro lado igual a 5, um outro lado igual a 6 e um outro lado igual a 8. Certo? Se nós enxergarmos bem, podemos dividir essa figura em duas figuras de áreas conhecidas. Quais são as figuras? O retângulo, que se a gente dividir perpendicularmente essa figura, traçando um lado igual a 3 centímetros, que é esse lado aqui, ó, vertical, chegamos a um lado de 3 centímetros aqui. E aqui chegamos num trapézio, certo? Um trapézio de lado, de base menor igual a 3 e base maior igual a 6. Para a gente calcular a área desse trapézio, temos que somar as bases e multiplicar pela altura. Qual que é a altura desse trapézio? A altura do trapézio é 8 menos 4. Por quê? Porque a altura do trapézio está aqui, ó. É esse segmento aqui. Se nós traçarmos esse segmento aqui, então se nós traçarmos a perpendicular, esse ponto que une a perpendicular nessa lado, perceba que ele sobra 8 centímetros, certo? Então aqui nós temos, ele sobra 4 centímetros desse lado. Então nós podemos ter um triângulo, um trapézio e um retângulo, certo? Então qual que é a área? A área do trapézio é base maior mais base menor, que dividido por 2 dá 6 mais 3 vezes 4, 18. A área do retângulo é base vezes altura, que multiplicados dá 12. 18 mais 12, 30 centímetros quadrados é a área total.